Olá pessoal, então com o intuito aí de cobrir a aula de quinta, né, que não foi possível acontecer, resolvi gravar esse vídeo resolvendo algumas questões lá das listas 2 e 3 para vocês terem uma ideia, né, de como prosseguir na resolução das demais, né. Eu escolhi aqui alguns itens que talvez seja uma forma um pouco diferente, que eu ainda não tenha mostrado como fazer ou como abordar, né. Então eu resolvi começar aqui pela questão 3, né, da lista, que diz assim, da lista 2, né? Diz que para mostrar, né, que se o MDC entre A e 35 é 1, ou seja, se A e 35 são coprimos, então A elevado a 12 é congruente a 1 módulo 35. Né? Então, a estrutura do problema, né, quando a gente olha aqui A elevado a 12, congruente a um módulo, um outro número, tal, parece muito com a estrutura do pequeno teorema de Fermat, né? É ele que a gente vai utilizar para a resolução, porém não podemos aplicá-lo diretamente, porque o teorema de Fermat, caso vocês não se lembrem, afirma o seguinte, né, que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P quando P é primo, né? E outra coisa que eu não coloquei, o A e o P são coprimos, ou seja, o MDC entre eles é 1, né? Então, daria para aplicar de forma imediata, né, se a gente soubesse, por exemplo, que o 35 era primo, né? Porém, 35 não é primo. 35 é o resultado do produto dos primos 5 e 7. Né? Então, a gente não pode aplicar, por mais que seja verdade, né, se eu aplicar aqui diretamente o pequeno teorema de Fermat, tudo, não é por causa do teorema que será verdade, né? Será um tipo aí de coincidência, né? Mas, então, como que a gente faz para poder reverter essa situação e poder utilizar o pequeno teorema? Né? Basta a gente lembrar do seguinte, que 35, como eu acabei de falar, é o resultado do produto de 5 por 7. Né? Então, a gente sabe diretamente do pequeno teorema que A elevado a 6 é congruente a 1 módulo 7. Né? E também sabemos que A elevado a 4 é congruente a 1 módulo 5. Né? Isso aqui, o pequeno teorema me garante isso. Né? Isso, claro, admitindo que o problema fala, né? Que A coprimo com 7 e 5, né? Ao mesmo tempo. Certo? Então o pequeno teorema nos garante essas afirmações são verdadeiras. Ok? Então, a gente viu, ao estudar congruências, que essa equação de congruência é a mesma coisa que a gente afirmar o seguinte, que A elevado a 6 é 7 vezes P mais o resto 1. Né? Essa equação de congruência e essa aqui são exatamente a mesma coisa. São duas notações para descrever o mesmo problema, certo? E às vezes é conveniente usar uma, às vezes é conveniente usar outra. Né? Então, nesse caso, vai ser conveniente usar essa da direita que eu estou falando aqui, pelo menos para poder abrir algumas contas, certo? Então, e essa daqui de baixo, o A elevado a 4, é igual a 5 vezes 1 inteiro, que é qualquer, mais o resto 1. Ok? Então, o que a gente vai fazer com essas equações aqui? Eu preciso que apareça um termo em comum aqui, ó, o 35 multiplicando por P e os 35 multiplicando pelo Q, né, para que eu consiga aparecer o módulo 35 nos dois problemas. Então, é por isso que eu abri as contas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na primeira equação e multiplicar toda ela por 5 dos dois lados. Certo? E na segunda equação vou multiplicar por 7 também dos dois lados. Assim eu vou forçar o surgimento do 35 multiplicando por um inteiro qualquer. Ok? Então, teremos assim o seguinte sistema de equações. Vamos ter 5 vezes A elevado a 6, que é igual a 35P mais 5, né? E multiplicando tudo aqui por 7, eu vou ter 7 vezes A elevado a 4, que é igual a 35P mais 7. Certo? Assim,
a gente pode afirmar que, deixa eu ver, assim do 35, vamos colocar isso aqui, essas duas equações em notação de congruência novamente, né? Então, assim eu vou ter 5 vezes a elevado a 6, né, que é congruente ao resto, né, que é 5, módulo 35, né? E aqui também eu vou poder escrever que 7 vezes a elevado a 4 é congruente a 7 módulo 35, ok? Então, eu abri aqui nessa outra notação só para mostrar claramente o que acontece quando eu multiplico por 5, né? Ou por 7 nos dois lados da equação, para novamente colocar as equações que resultou desse processo em forma de congruência novamente, né? Agora, o nosso problema, eu preciso forçar o aparecimento aqui, ó, do a elevado a 12, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos elevar ao quadrado, né, na primeira equação, e vamos elevar ao cubo na segunda equação de congruência, né? Ou seja, vou colocar aqui para ficar mais claro, aqui embaixo, aqui, né? Vamos fazer assim, vamos elevar desses dois lados aqui, ó, aqui ao quadrado, né, e esse aqui ao cubo. Então aqui fica 5 ao quadrado e aqui fica 7 ao cubo também, ok? Então, elevando ao quadrado, eu vou ter 5 ao quadrado é 25 vezes a elevado a 12, congruente a 25 módulo 35. Né? Elevando essa segunda ao cubo, fico 7 ao cubo, 343, né? Acho que é isso mesmo, 343 somado, não, multiplicado, desculpe, por a elevado a 12, congruente a 343. Estou numa dúvida nesse fator aqui, é 49 multiplicado por 7, né? 63, 6, 28 mais 6, né? 34. Não, é isso mesmo. Então, é isso, né? Módulo 35. Né? E agora? Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar encontrar o seguinte, ó. Pode fazer a soma, né? Usando mais uma vez a propriedade das congruências, podemos somar essas duas equações e obter o seguinte fator aqui como resposta. 343 mais 25 fica 368, né? Vezes a elevado a 12 é congruente a 368 módulo 35, certo? Então, e agora, né? Como é que fica a nossa equação? Eu posso reduzir esse 368 assim, ó. 368 é igual ou é congruente a quanto módulo 35, né? Isso é o equivalente a perguntar o quê? Qual é o resto da divisão, né, de 368 por 35? É isso que essa equação está perguntando, né? E o resultado desse resto a gente vai colocar aqui. Então vamos fazer 368 dividido por 35. Né? Isso aí vai dar, se você multiplicar aqui por 10, né, dá 350, sobra 18. Então vai sobrar 18 apenas de resto. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que essa segunda equação aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira, como 340... desculpe, essa equação aqui de baixo, ó, pode ser escrita assim, como 368 vezes a elevado a 12 é congruente a 368, que por sua vez é congruente a 18.
módulo 35, certo? Por transitividade, vamos ter então que o 368 é congruente a 18 módulo 35, né? Desculpe, 368 vezes a elevado a 12, né? Que eu esqueci. Então, aqui já está praticamente resolvido, porque vocês lembram daquela propriedade que nos diz assim, ó, por exemplo, que vou colocar bem aqui no cantinho, que A é congruente a B módulo N, né? E que C também é congruente a D módulo N, né? A gente viu que isso aqui pode dizer que eu posso multiplicar, né, o lado esquerdo, A vezes C, congruente ao produto do lado direito, B vezes D módulo N, né? Então, por que eu estou invocando essa propriedade? Porque olha só o que a gente tem. Temos que 368 é congruente a 18 módulo 35, né? E temos também que 368 vezes a elevado a 12 também é congruente a 18 módulo 35, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso muito bem escrever essa segunda equação aqui, ó, como o seguinte, dizendo que o 368 é congruente a 18 módulo 35, seria a nossa primeira equação, né? Como está escrito aqui, e a segunda equação seria a elevado a 12 é congruente a 1 módulo 35, né? Já que o produto de 18 por outra coisa para resultar em 18, essa outra coisa tem que ser o 1, né? Então, em outras palavras, né, dessa propriedade, a gente tem que a elevado a 12 é congruente a 1 módulo 35. Tá? Então, esse 1 é o fator que não aparece, mas está multiplicando aqui o 18. Né? O 368 é congruente a 18 e o A elevado a 12 é congruente a 1 módulo 35. Né? E como que eu estou afirmando isso? Com base nessa propriedade aqui. Né? Lembram lá atrás quando eu disse que essa propriedade seria muito utilizada nesse conteúdo? Está aqui mais uma aplicação dela, certo? E assim, utilizando o pequeno teorema de Fermat e as propriedades de congruência, chegamos ao resultado, né? Que era esse aqui. Né? Como a gente queria demonstrar lá desde o início. Certo? Então, para a próxima questão que eu escolhi foi um dos itens da questão 10. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui esse item. Era... sim, achei. Né? Questão 10 ainda da lista 2. Né? Que diz o seguinte: para a gente encontrar o algarismo das unidades, né, dos seguintes números. Aí tem lá 6 questões para a gente verificar. Eu vou pegar aqui a letra D, né, tem o caso mais interessante, que é o 222 elevado a 333, né, mais 333 elevado a 222. Ok? Não sei como que se vocês tentaram ou não fazer essa questão, né? Mas tem uma maneira da gente fazer isso aqui bem legal, identificando um certo padrão, né? A gente pode fazer assim, por exemplo, vamos descobrir primeiro quem é o último algarismo das unidades desse número, depois quem é o último algarismo das unidades desse número, né? Aí basta somar esses dois algarismos e a gente vai saber o resultado da questão, ok? Então, lembrando que o que nos importa é só o algarismo das unidades. Então é só o número que vai aparecer aqui, ó, na última casinha. Tá? O resto do número não nos interessa. Ok? Então, para isso, vamos fazer assim. Ó, o 222, quando elevado a 1, né, quando a gente não faz nada com ele, ele termina em 2. A gente está vendo aqui, certo? Agora, quando a gente eleva esse número ao quadrado,
A gente vai fazer simplesmente 222 vezes 222. Né? Como que nos interessa só o algarismo das unidades, a gente já faz aqui, 2 vezes 2 dá 4. O resto do número não importa, beleza? Então, aparece aqui o 4. Quando eleva ao cubo, né, a mesma coisa, eu vou fazer 2 vezes 2 e aqui, vezes 2. Aqui eu sei que vai aparecer um 8. Né? O resto do número não importa. Opa! E a gente vai fazendo esse procedimento. Por exemplo, elevando a quarta potência, é pegar esse número aqui e multiplicar por 222. Né? Faço 2 vezes 8, 16. O resto do número não importa. Termina em 6. Né? E quando fizer o 2 elevado à quinta, aí vamos ter uma surpresinha. Né? Porque quando você pega esse número aqui todo, né, e multiplica também por 222, 2 vezes 2, 2 vezes 6, 12. Então termina em 2 e o resto do número não importa para a gente. Então ele termina em 2 novamente. Né? E se você for continuar esse procedimento até chegar no número que você quer, né? Que é o 2 elevado, ou 222 elevado a 333, aí a gente consegue prever quem é o último número que aparece aqui. Como que a gente consegue fazer isso? Basta ver que quando chega no 4, a gente tem esses números, né? 2, 4, 8, 6, terminando, né? O algarismo das unidades. A partir que chega do quinto, aí vai repetir tudo de novo, né? 222 elevado a 5 vai terminar em 2, elevado a 6 vai terminar em 4, elevado a 7 vai terminar em 8 e assim sucessivamente. Então a gente tem um padrão aqui de que esses números se repetem a cada 4 potências. Né? Então, como que a gente vai descobrir qual é o algarismo das unidades de 222 quando elevado a 333? Você vai pegar o 333, né? Vai dividir pelo o padrão de repetição, que é o 4. Né? E vamos nos interessar pelo resto dessa divisão. Né? Está bem óbvio que aqui não vai dar uma divisão exata, né? Então vamos ver quem vai ser o resto. O resto tem que ser 0, 1, ou 0 não, 0 se fosse exata, né? Mas o resto de uma divisão por 4, independente do número, só tem 4 possibilidades. O 0, o 1, o 2 e o 3. Beleza? Então tem que ser um desses números. Então, aqui fica por 8. 8 vezes 4, 32, sobra 1, desce 3. E aqui dá 3 vezes 4 dá 12. Então 12 vai sobrar 1 de resto. Né? Logo, o que isso significa? Significa que o 333, né, é 4 vezes 83 mais 1. Né? Então, a gente faz assim, 222 elevado a 4 vezes 83 mais 1, que é o número que a gente quer. Né? Ou seja, termina em 1. Se a gente sabe aqui que a potência termina em 1, né? Qual é o algarismo das unidades quando a potência tem 1 aparecendo aqui? É o 2. Né? Então a gente sabe que o último algarismo desse número é 2. Ok? Aí a gente faz o mesmo procedimento, né, para saber quem é o algarismo das unidades de 333, né, elevado a 222. A gente começa elevando a 1, vai terminar em 3, né, porque é o próprio número. Eleva isso ao quadrado, você vai se preocupar só com 3 vezes 3, ou seja, termina em 9. Eleva esse número ao cubo, né? Aí você só vai fazer 3 vezes 9, 27, logo termina em 7. 333 a quarta vai fazer 3 vezes 7, 28, vai terminar em 8. Né? Desculpe, 3 vezes 7, 21 vai terminar em 1. Né? E fazendo a quinta, a gente novamente vai se reparar com uma repetição, né? Porque vai ser o número anterior multiplicado por 333. Né? Ou seja, 3 vezes 1 vai terminar em 3. E novamente temos o padrão de repetição aqui, a cada 4 potências. Né? Então,
Para a gente descobrir quem é o 333 elevado a 222, né, qual é o resto dessa divisão, a gente vai fazer o mesmo que fez aqui atrás. Vai pegar o 222, que é a potência, e vai descobrir qual é o resto da divisão dela por 4. Né? Se é 0, se é 1, se é 2 ou se é 3. E dependendo da potência, a gente já sabe qual é o algarismo que termina. Né? Então, por 4, a gente vai ver aqui que 5 vezes 4 dá 20, sobra 2, desce 2. Novamente dá 5, sobra 2. Né? Logo, o 222 ele pode ser escrito como esse número, 4 vezes 55 mais 2. Né? Então aqui, ó, 4 vezes 55 mais 2. Então o algarismo aqui que nos importa é esse. Ó. A gente sabe que ele termina, então, tem o resto 2, então é o equivalente a essa potência do 333 ao quadrado. Logo, o resto desse número aqui vai ser ao quadrado, vai terminar em 9. Né? Então, quem é esse algarismo, né? 222 elevado a 333 mais 333 elevado a 222. Esse primeiro número é um número gigantesco aí que termina em 2, na casa das unidades. Né? E esse outro número também é um número gigantesco que termina em 9. Né? Quando a gente soma esses dois números, 2 mais 9 dá 11. Então vai ser um outro número gigantesco que termina em 1. E essa é a resposta. O algarismo das unidades é 1. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Ok? Então daqui, para continuar o que a gente estava fazendo, eu vou partir para a lista 3 agora. Né? Essas duas questões acho que dá uma boa elucidação aí sobre as demais. Né? E na lista 3, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhada. Vou pegar a questão 5, né, da lista 3. Deixa eu ver aqui o enunciado dela. Sim, achei. Questão 5 diz isso assim, ó. Verifique que φ de 3 elevado a r vezes 568 é igual a φ de 3 elevado a r vezes 638 para qualquer, aqui cortou, né? Qualquer inteiro r maior ou igual a 0. Né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que saber assim, o problema está afirmando que é para qualquer inteiro maior ou igual a 0. Né? Ou seja, a gente teria que, a princípio, testar todos os números inteiros começando do 0 para poder verificar a validade dessa afirmação. É claro que isso não é uma tarefa realizável, né, já que o conjunto dos inteiros é infinito. Então, a gente tem a ferramenta que nos auxilia, né, para poder afirmar que isso é verdadeiro ou não, né? E uma ferramenta que a gente já cansou de utilizar, chamada de princípio de indução finita. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar o primeiro número para ver se essa afirmação condiz. Né? Ou seja, vamos fazer aqui o teste para r igual a 0. Certo? Para r igual a 0, eu tenho φ de 3 elevado a 0 vezes 568. Né? Vamos testar se isso é igual ao φ de 3 elevado a 0 vezes 638. Vamos ver se vale. Né? Se não valesse, já seria ótimo para a gente. Né? Já, o primeiro teste já falha, então, né? Então não tem nem o que falar. Já está verificado. 3 elevado a 0 é 1. Logo, eu tenho que mostrar que o φ de 568 é igual ao φ de 638. Né? Como que a gente faz isso? Tem uma ferramenta, né, da função φ de Euler, ou como esqueci de mencionar na aula em que eu me referi a essa função,
Ela é também conhecida como função totiente de Euler, né? Tem esse nome estranho aí. Essa função ela nos garante o seguinte, que para saber a quantidade de números inteiros, né, menor do que esse número e maiores do que zero, que são coprimos com esse próprio número aqui, a gente pode recorrer a essa expressão φ. Vou fazer aqui, mostra a ferramenta no final, né? Vamos fazer a decomposição em fatores primos do 568. 568 divide por 2, né, dá 284. Também divisível por 2, dá 142. E por 2 dá 71. 71 é primo, né? Então a conta terminaria aqui, né? Ou seja, 568 é 2 ao cubo vezes 71. Né? Da mesma forma, o 638, ao ser decomposto em seus fatores primos, a gente já vê que divide por 2, que dá 319. 319 é divisível só por 11, que dá 29 como resultado, que também é primo, logo só divide por 29. O resultado então seria 2 vezes 11 vezes 29, ok? Então, o que nos afirma a função totiente aí de Euler, né? Que o φ, vou fazer aqui embaixo, o φ de 568, ele é o φ de 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 3 menos 1, né, que é o quadrado, multiplicado por 71 elevado a 1 menos 71 elevado a 0, que é 1 menos 1. Tá? Então a gente falou sobre essa expressão, dê uma olhada nas notas de aulas anteriores que vocês vão encontrar essa expressão dessa forma. Okay? Então o φ de 568 é φ... desculpa, gente, coloquei esse φ aqui, não tem nada a ver, tá? É só esse resultado aqui, ó. Resultado desse produto. Okay? Então, fica 8 menos 4 dá 4. 71 menos 1 dá 70. Né? Então, 4 vezes 70, 280. Então, φ de 568 dá 280. Né? Agora, para verificar a afirmação, precisamos verificar se o φ de 638 também é 280. Né? Então, façamos φ de 638. Então, pegando aqui os fatores primos, usando a expressão, né, para calcular esse número φ, eu tenho que isso aqui é 2 elevado a 1. Opa, deixa eu escrever aqui de novo. Vou baixar aqui um pouco. Isso dá 2 elevado a 1 menos 2 elevado a 0, vezes 11 elevado a 1 menos 11 elevado a 0, vezes 29 elevado a 1 menos 29 elevado a 0. Ok? Então, φ de 638 vai ser igual a 2 menos 1 é 1. 11 menos 1 é 10. Né? E 29 menos 1, 28, que também dá 280. Né? Então, assim, nós temos verificado o primeiro caso. Para r igual a 0, de fato, a afirmação é verdadeira. Né? Então, imagina fazer esse procedimento para os 10 primeiros números, né? A trabalheira que dá. Né? O bom é que treina o artifício utilizado. Mas não vejo muito significado em fazer isso, não. Né? Então, se você já estiver convencido que vale para o primeiro termo, se quiser fazer para o segundo, fique à vontade, né? Coloque R igual a 1 na fórmula e vê se realmente é verdade. R igual a 2, se ainda não estiver convencido. Né? Então, vamos partir para a hipótese de que essa expressão é válida para R igual a K, certo? Um K também inteiro. Então, é válido, né, que φ de 3 elevado a K vezes 568 é igual a φ de 3 elevado a K vezes 638. Ok?
Então, isso aqui é verdade, né? Então, partindo do princípio de que isso é verdade, essa nossa hipótese que a gente assumiu como verídica, vamos então afirmar, vamos verificar se a expressão vale para R igual a K mais 1, que é o primeiro termo logo depois dessa afirmação que nós dizemos ser verdadeira. Assim, nós vamos ter φ elevado a 3K mais 1 vezes 568 igual a φ 3K mais 1 vezes 638, ok? Então, a função φ é multiplicativa, né? De tal forma que vale a regra. Φ de m vezes n é φ de m vezes φ de n. Certo? Aqui é a mesma coisa, eu posso separar o 3 elevado a k mais 1 como um termo m, por exemplo, e o 568 como n. Né? E da mesma forma aqui do outro lado. Então, façamos isso. Ó. φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 568 é igual ao φ de 3 elevado a k mais 1 vezes φ de 568. Φ de 568 a gente calculou atrás aqui, ó, quando assumiu R igual a zero, dá 280, né? Então, aqui pode ficar resumido simplesmente a φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 280, beleza? Então, falta desmembrar esse φ de 3 elevado a k mais 1, se vocês quiserem, né? Não é tão necessário fazer esse passo, mas façamos aqui para exercitar a ferramenta. Tem um dos resultados associados a essa função totiente é o seguinte, é que φ de um número p elevado a k é igual a p elevado a k, né, menos p elevado a k menos 1. Foi isso que a gente utilizou, né, acima para poder chegar no 280. Ok? Então, se eu for calcular aqui o φ, substituindo o p por 3 e o k por k mais 1, eu vou ter 3 elevado a k mais 1 menos 3 elevado a k mais 1 menos 1. Ou seja, aqui vai cancelar, certo? Eu posso colocar o 3 elevado a k em evidência e colocar o 3 menos 1. Ou seja, 2 vezes 3 elevado a k. Ok? Na verdade, o que eu fiz aqui era um passo necessário para poder utilizar a hipótese, tá? Então, isso aqui não é alternativo, não, é necessário, ok? Desculpem aí o vacilo, né? Então, φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 568 simplesmente é o 2 vezes 3 elevado a k vezes 280, né? Mas 3 elevado a k vezes 280, né, ele é um resultado que a gente tem que verificar ao fazer o φ de 3 elevado a k vezes 638, né? Se dá a mesma coisa, aí a gente pode afirmar que é verdadeiro, tá? Então, aqui eu pretendia fazer assim, ó. Fica 3 elevado a k. Não, eu pretendia usar diretamente a hipótese, né? Mas eu tô usando de certa forma para poder fazer essa extensão, né? Então, realmente, esse cálculo que segue aqui, ele poderia ser evitado. Mas vamos fazer assim mesmo, para poder ficar mais claro aí o que a gente vai ter que fazer, né? Então, agora precisamos verificar o outro lado da equação, se o φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 638 vai resultar nisso daqui mesmo, né? Então, novamente, isso aqui usando a propriedade multiplicativa,
Isso é φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 280. A gente já viu que o φ de 568 é 280, ok? E utilizando essa propriedade que eu coloquei em azul aqui, ó, do φ de um número primo elevado a uma potência k, a gente tem que o φ de 3 elevado a k mais 1 vai dar exatamente o que a gente calculou anteriormente, ó. 3 elevado a k mais 1 menos 3 elevado a k. Colocando em evidência, fica 3 menos 1, né? Fica 2 vezes 3 elevado a k. Né? Resultado, o φ de 3 elevado a k mais 1 vezes 638 é igual a 2 vezes 3 elevado a k vezes 280, assim como a gente encontrou acima. Né? Temos esse primeiro resultado e esse primeiro resultado. Né? Logo, vale a igualdade. Ok? E assim termina a nossa demonstração. Realmente, para qualquer inteiro que a gente assumir R, essa afirmação aqui é verdadeira e o princípio de indução nos garante isso. Ok? Vocês podem, se quiserem justificar por texto, colocar essa igualdade, assim, só para ficar um argumento mais fechado, né? Mas acho que assim já tá interessante, né? Então, e por último, vamos fazer aqui a questão 8 dessa mesma lista 3. Questão 8 está aqui. Vou colocar aqui o enunciado, né, que diz assim: encontre o resto da divisão, né, de 5 elevado a 2019 mais 19 elevado a 1986 por 9. Né? Ou seja, vamos dividir esse termo por 9 e descobrir o resto dessa divisão. Né? Então, eu me lembro que na aula, falando sobre isso, eu resolvi algo semelhante, né? Mas apenas para um termo. Né? Então, o que a gente vai fazer é semelhante a isso, né? Só que vamos ter que somar os restos no final. Por quê? A gente pode, ó, dividir uma soma de números, né? A mais B por 9 é a mesma coisa que pegar A dividido por 9 e B dividido por 9. Né? Então a gente vai dividir o 5 elevado a 2019 por 9, ver qual é o resto dessa divisão. Depois vamos dividir o 19 elevado a 1986 por 9 e verificar qual é o resto da divisão. Aí o que a gente vai fazer? Vamos somar os restos. Só isso tem que fazer. Certo? Então, lembrando mais uma vez do resultado que a gente usou acima, né, que Euler mostrou esse resultado aqui, ó, φ elevado a p elevado a, φ de p elevado a k é p elevado a k menos p elevado a k menos 1, certo? Para p', né, e k inteiro, ok? Então, inteiro positivo, né? Vou pegar aqui. Então, utilizando esse resultado, a gente pode utilizar uma outra relação também encontrada entre essa função de Euler e o pequeno teorema de Fermat, né? Que é aquela que afirma que o A elevado a φ de n, né, é congruente a 1 módulo n. Né? Isso aqui é uma versão mais forte do pequeno teorema de Fermat, né? E também parte do mesmo princípio, assim como antes, de que o A e N são coprimos, ou seja, o MDC entre eles é 1. Okay? Então a gente já sabe esses dois resultados e basta eles para a gente poder conseguir resolver essa questão. Né? Então vamos pegar aqui, vamos calcular primeiro, né, o resto da divisão. Vamos fazer assim: 5 elevado a 2019 deixa resto quanto, né? Quando a gente divide por 9. Né? Então, em linguagem de congruência, fica desse jeito, ok? O resto é o que a gente quer descobrir.
né? E a mesma coisa vamos fazer depois para o 19 elevado a 1986. Né? Então, como que a gente faz isso? Ó, vamos utilizar primeiro esse teorema aqui. Ó. A gente pode utilizar esse teorema de Fermat. Por quê? Porque o 5 e o 9 são coprimos, né? Então eles satisfazem essa condição, né? E aí eu preciso descobrir o seguinte: já que eu vou colocar no lugar do n aqui o 9, eu preciso calcular o φ de n, ou seja, o φ de 9. Né? Então façamos isso primeiro, ó. Calcular o φ de 9. Né? 9 a gente sabe que é, para não ter que fazer a conta, apesar de ser um número pequeno, né, para calcular todos eles, é meio chatinho fazer isso. Né? Então, o φ de 9 vai ser o φ de 3 ao quadrado. Né? E utilizando esse primeiro resultado que a gente elencou aqui, fica assim, ó, fica 3 ao quadrado menos 3 elevado a 2 menos 1, que é 1. Ou seja, 9 menos 3, que dá 6. Né? Logo, existem 6 números que são coprimos com 9, né? Números de 0 até 9. Né? Beleza? É isso que quer dizer. Assim, usando o pequeno teorema de Fermat agora, temos que 5 elevado a φ de 9, que é 6, é congruente a 1 módulo 9. Né? Então, não precisa fazer assim na unha, né, como dizem, 5 elevado a ele mesmo 6 vezes. Desculpe, 5 multiplicado por ele 6 vezes e dividir esse número gigantesco por 9 e ver se o resto é 1. Né? O resultado aqui proposto por Euler já nos garante essa afirmação. Então, a partir disso aqui a gente tem que chegar no resto desse número, 5 elevado a 2019 quando dividido por 9. Né? Então, já que a gente tem um 6 aqui, a gente pode proceder da seguinte maneira: pegar o 2019, dividir por 6, né? E vamos ver o que acontece. Ó. Aqui dá 3 vezes 6, que dá 18, sobra o resto 2, desce 1. 3 de novo, sobra 18, ou dá 18, resto 3, desce 9. Né? E aqui dá por 6. 6 vezes 6 dá 36. 39 menos 36 deixa resto 3. Né? Ou seja, o 5 elevado a... Então, vou colocar aqui na frente. Ó. O 2019 ele é igual ao 3 multiplicado pelo 336 mais 3. Certo? Então, o que isso quer dizer? Eu vou até apagar isso aqui para não tumultuar ainda mais as contas, né? Só queria chegar naquela relação ali. Né? Significa então que 5 elevado a 2019 é congruente, não colocar aqui igual, né? Ao 5 elevado a 3 vezes 336 mais 3. Né? Então a gente pode partir dessa identidade para poder fazer as afirmações restantes. Ok? Então, como que a gente procede? Isso aqui, vamos ver, 3... desculpe, aqui eu escrevi errado, é 6, né? 6. Senão não faz sentido para o nosso cálculo. Né? Então, como que isso nos ajuda na prática? Eu vou pegar a função de cima, 5 elevado a 6, né? Vou elevar essa função a 336. Né? Isso é a mesma coisa que 1 também elevado a 336, né? Módulo 9. Ok? Então, isso é interessante para a gente, por quê? Porque assim, 1 elevado a 336 vai dar 1 mesmo, né? Aí eu já tenho um número bem próximo, né? Fica assim, ó, 5 elevado a 336 vezes 6, dado 2016, né? É congruente a 1 módulo 9, né? E não precisa muito esforço para a gente saber que 5 elevado a 3 é congruente a 0 módulo 9.
Afinal de contas, 5 elevado a 3... Ah, não dá 0 não, desculpem. Afirmação inválida, né? Vamos tentar descobrir aqui quanto dá isso. Fazer aqui embaixo. 3 elevado a 3, né? É que daria congruente a 0 módulo 9. Né? Aí, 5 elevado a 3 é diferente. 5 elevado a 3 dá 125. Né? 125, se a gente for dividir por 9, dá 1, sobra 3, 5. Aqui dá o número mais próximo, 3, né? É 27, então sobra 8. Deixa resto 8. Então, o 5 elevado a 3, é assim, ó. 5 elevado a 3 é congruente a 8 módulo 9. Né? Então, afirmando isso, a gente pode utilizar mais uma vez aquela propriedade mencionada no item anterior, né? Que quando eu tenho A congruente a B módulo N, né? E quando eu tenho C congruente a D também módulo N, a gente pode sintetizar esse resultado assim, ó, multiplicando A por C congruente a B vezes D módulo N. Né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai multiplicar esses aqui, ó, por terem a mesma base. Né? E assim a gente vai somar os expoentes e obter o que a gente quer. Ou seja, ao multiplicar aqui eu conservo a base e somo os expoentes. Fica 2005 elevado a 2019, congruente a 1 vezes 8 dá 8, módulo 9. Né? E assim nós encontramos o resto da divisão de 5 elevado a 2019 por 9. Como eu disse, basta aplicar o mesmo procedimento para resolver a outra parte da questão, né? Que é o 19 elevado a 1986. 1986, né? É congruente a quanto? Congruente a quanto módulo 9, né? Aí vocês vão usar o mesmo passo a passo que eu fiz aqui anteriormente, vão descobrir quem é esse resto, e para descobrir o resto dessa divisão, você simplesmente vai fazer a soma desses restos do módulo 9, para saber, né? Digamos que o resto aqui tenha sido 7, né? Aí você vai somar 7 com 9, dá 16. 16 módulo 9 é quanto? 16 módulo 9 dá 7, né? Também. Então, aí o resultado seria 7, entendeu? Então vou deixar essa parte como exercício para vocês e assim finalizarem o item, tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecimento aí de alguma técnica e outra. E qualquer dúvida que possa surgir, estou disponível lá no WhatsApp ou lá no Classroom, ok? Então, bons estudos a todos e bom carnaval estudando, né? Bastante, tá? Então, até mais, pessoal.